Graça e paz para todos. Amém, igreja? Nós queremos agradecer a Deus por estarmos nessa noite reunidos para a glorificação do nome dEle. E queremos pedir a Deus que nos conduza nesse culto que nós estamos fazendo online, com uma vitória que nós tivemos hoje em poder conseguir 1000 inscrições para o YouTube. Então, na próxima semana, nós já entraremos no YouTube para poder oferecer melhores condições para você que está participando dos nossos cultos. Então, eu quero louvar a Deus. Então, pode glorificar a Deus aí na sua casa por tudo que Deus começou a fazer, tá bem? Quero também estar pedindo a todos que já estão entrando para cultuar conosco, que abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 10, o verso 9. Romanos capítulo 10, o verso 9. Fala o seguinte: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Amém? É muito importante podermos acreditar que quando abrimos a nossa boca para confessar, para glorificar, para exaltar, abençoar e nunca amaldiçoar, estaremos exaltando esse Deus Todo-Poderoso. Temos que ter muito cuidado com cada palavra que estamos pronunciando. É necessário poder corrigir nossas palavras dentro da nossa casa. Ou você vai amaldiçoar, ou você vai abençoar a tua casa. E é muito importante você abençoar a tua família, abençoar a tua casa nesses dias. Não cair debaixo de maldição, nem perseguição. Eu quero louvar a Deus, porque também nós temos visto Deus fazer grandes coisas aqui com os jovens da nossa igreja. Eu estou vendo aqui aqueles que têm nos ajudado, estão intercedendo, aqueles que estão participando do culto aqui, são a maioria jovens, né? Vamos exaltar a Deus para esses jovens, vamos aplaudir. Eles estão aqui, vamos aplaudir Ele mesmo, né? Então, pode exaltar esse Deus, aplaudir esse Deus. As pessoas pensam que os jovens estão meio perdidos em momentos como esse, mas não estão. Os jovens, pelo menos na nossa igreja, eles estão se envolvendo com as atividades. E eu fiquei assim, maravilhado, ontem, quando eu vi uma live aqui, do irmão Alex, junto com os jovens também, e eu vi os jovens cantando, trabalhando, fazendo exatamente aqui algo maravilhoso para Deus, porque exaltar o nome de Deus em momentos de pandemia não é fácil, é muito complicado. Mas é muito importante quando você está ali na sua igreja, na sua casa, e você abre ali, sabe, o celular, não para ver cantores seculares aí, mas ver os rapazes, os jovens na nossa igreja louvando, como foi o caso da minha filha, também que fez a live dela. Então, junto com muitos jovens, até de outras igrejas que vieram para cá também fazer a live, aqui mesmo na nossa igreja, toda a armação, tudo que eles se preocuparam para fazer essa live, foi muito bacana, foi maravilhoso. E nós vimos os jovens se trabalhando em momentos como esse, não parado. E é muito importante isso nos dias de hoje, que haja uma disposição dessa juventude para trabalhar para Deus. E eu fiquei assim, vendo o que Deus está fazendo em dias tão difíceis que nós estamos vivendo. Creia que Deus quer fazer muito mais, se você deixar Deus trabalhar. Hoje nós estamos aqui trabalhando em prol daquilo que significa a vida pastoral em dias de hoje. E nós vamos falar sobre isso hoje, sobre o pastor que tem essa função de ajudar as ovelhas, de poder auxiliar as ovelhas em dias tão difíceis. Nós vamos falar sobre isso hoje, sobre o pastor que cuida das ovelhas, e ovelhas que precisam estar se preparando para dias como esse. Que ovelha você é? Ou você não é ovelha? Tem gente que às vezes se torna lobo. Eu espero que você seja uma ovelha e que o seu pastor seja o nosso Deus. E esperamos que você também esteja aqui olhando a sua situação em momentos como esse. Você tem obedecido o pastor a esse Deus? Ou você tem entrado numa atitude de desobediência a esse pastor? Nós vamos falar sobre isso hoje. E eu gostaria que vocês estivessem meditando desde já nessa palavra, vendo que nós precisamos estarmos aqui preparados para dias tão difíceis que nós estamos vivendo agora.
eu quero pedir aos irmãos que estejam abaixando sua cabeça agora, aqueles que estão aqui, fiquem de pé e estenda sua mão em qualquer direção aqui, para que haja uma intercessão diante de tudo que vai acontecer nessa noite. E nessa intercessão nós vamos pedir a Deus que esteja socorrendo as famílias que hoje estão sofrendo pela perda do seu ente querido, diante dessa pandemia que nós estamos vivendo, crendo que a partir de hoje Deus vai mudar a história, e já tem mudado a história do nosso país. Também peço a Deus que Deus esteja tratando no nosso país, diante daquelas pessoas que eu fiquei também bastante chocado essa semana, de pessoas que estão se aproveitando dessa pandemia para poder tirar dinheiro do povo, para ainda roubar do país. É incrível, tirar da saúde, sabemos que a saúde já estava sem nada, ainda estão tentando tirar da saúde. É muito triste quando pessoas deixam de ajudar as outras em momentos como esse, só querem algo para si. E nós temos que orar por isso, orar pelos nossos líderes, que estão hoje, com certeza, precisando de orientação, porque tem muitos que estão desorientados, sem saber o que fazer. Mas creio que o nosso Deus, Ele sabe de todas as coisas e sabe conduzir todas as situações. E nós vamos ver isso através do pastor que apacenta suas ovelhas. Então, ore nesse momento, exalte esse Deus nessa noite. Ó Pai Todo-Poderoso, eu quero louvar e engrandecer o Senhor Deus a Ti, com a certeza que nós estamos aqui para poder entregar essas vidas que estão aqui e que também estão assistindo nesta noite este culto. Que qualquer barreira sobre essas pessoas caiam por terra, que haja manifestação do Teu Espírito neste lugar, que haja aqui liberdade para podermos compreender a palavra que Tu queres transmitir nessa noite para o Teu povo. Nos dá, o Senhor Deus, aqui condições de poder estarmos em plena comunhão contigo, destruindo todas as barreiras, todas as dificuldades, para estarmos, ao Senhor Deus, aqui transmitindo a Tua palavra. Que o Teu Espírito fale mais alto através daqueles que vão louvar aqui. Que Teu Espírito fale mais alto através daquele que vai pregar. Que haja aqui, o Senhor Deus, liberdade para entrar na casa de cada família que hoje parou para assistir, Senhor Deus, este culto. E que haja liberdade para curar, para libertar, salvar vidas nesta noite, em nome de Jesus, amém, ó Deus. Enquanto os jovens vão se preparar para estar louvando a Deus aqui, eu quero dizer só uma coisa que foi muito importante para mim. Foi ontem aqui na igreja, a irmã Edione, que está até aqui intercedendo, ela acabou me dando aqui, me colocando uma enrascada, né? Porque ela entregou uma tarefa para mim de entregar os materiais aqui das crianças, né? E a Ênica até ajudou ela também com isso aí, porque me entregaram um papel e eu já entreguei esses materiais antes, e ela colocava simplesmente o nome das mães ou dos pais para eu entregar. Então eu já sabia qual a casa que eu teria que entregar. Eu já sabia, já tinha consciência com as casas. Então ela dizia assim: entrega na casa da mãe e tal, mas pode deixar que eu sei quem é. Só que dessa vez ela entregou o nome das crianças. E eu disse: e agora? E eu fiquei em apuros. E eu disse: espera aí, eu vou dessa vez dar uma de pastor. Eu não tenho que conhecer só os adultos não, né? Eu tenho que conhecer as crianças também. Então eu resolvi não entrar em contato com ela. Eu resolvi sair com o carro com o nome das crianças para identificar qual as minhas ovelhas bebês, né? E eu acertei quase todas, para ser sincero, ficou faltando. Aí por último eu disse assim: olha, essa daqui eu não estou conseguindo identificar. Me diz quem são essas crianças que estão faltando aqui. Aí ela pegou, me orientou e acabei levando o restante. Mas foi uma experiência bastante importante para mim como pastor, porque o pastor ele tem que conhecer as ovelhas. Depois vocês vão entender muito bem por que eu estou falando isso. O pastor precisa sim conhecer as suas ovelhas, mas não é só as ovelhas grandes não, ele precisa conhecer as ovelhas pequenas também. Vamos louvar a Deus nesse momento.
Glória a Deus. Eu te convido a fechar os seus olhos. E durante essa música, nós vamos declarar que o nosso Deus é um Deus de promessa. É um Deus que não falha. É um Deus que quando promete, Ele cumpre. Porque Ele não é homem, Ele não é filho de homem. Porque Ele é Deus. Então Ele cumpre. E independente do que a gente passe, independente do que a gente viva, quando Ele promete, as promessas do Senhor nunca acabam. As promessas do Senhor Ele cumpre, uma por uma. Então eu te convido a exaltar neste momento. Antes de começarmos a cantar, assim de olhos fechados, comece a falar para o Senhor. Comece a falar com o Senhor tudo aquilo que talvez você nem disse hoje. Talvez um elogio, talvez um agradecimento por estar bem, por estar respirando, por estar vivo. Mas fale com o Senhor, agradeça. Fale com o Senhor, você tem liberdade. Você tem liberdade de falar com o Senhor, porque o seu acesso ao Senhor está livre.
impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Aleluia. E é o Senhor que promete e cumpre. O Senhor que, quando Ele promete, não há nada que faça Ele não cumprir. Esse Deus que sempre agiu, é o mesmo Deus que continua agindo. É o mesmo Deus que nós vemos na Bíblia. Nós estamos passando pelo livro de Salmos. Estamos vendo Davi em tantos momentos. Nós podemos perceber pelos Salmos como ele passou por medos, como ele passou por angústias, como tudo ficou complicado, tudo ficou difícil antes dele chegar a ser rei, antes dele chegar ao lugar onde Deus prometeu. Ele passou por tantos, mas tantos desafios, tantos e tantos momentos que ele pode ter até pensado que iria morrer, que iria acabar. Mas quando Deus promete, nada faz Ele não cumprir. Se Ele prometeu na sua vida, Ele vai cumprir. E se é promessa do Senhor, confia. Confia porque vai chegar. Confia porque Ele vai cumprir. Está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. Meu Deus entra na guerra e peleja por você. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessas de Deus vence o mal. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessas de Deus vence o mal, vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessas de Deus não morre não, não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessas de Deus não morre não, não desiste não. E tenha fé, a fé de
Está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra e peleja por você. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessas de Deus vence o mal. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessas de Deus vence o mal. Vence o mal, não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessas de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessas de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessas de Deus vence o mal. Aleluia. E ali mesmo em Salmos nós podemos ver que mesmo naqueles momentos de angústia, de tristeza profunda, de medo, Davi sempre soube onde buscar. Davi sempre soube onde estava a sua segurança. Mesmo quando ele tinha medo, ele sabia quem procurar. E é isso que nesses momentos nós temos aprendido, que por mais que tudo esteja difícil, nós temos acesso àquele que pode solucionar tudo. Nós temos acesso ao único que pode mudar e transformar tudo. Aquele que nos traz alegria, mesmo quando tudo parece tristeza. Aquele que nos faz pular de alegria, mesmo quando tudo vai mal. É a Ele que nós adoramos, mesmo quando os problemas vêm, mesmo quando a doença vem, mesmo quando o medo vem. É Ele que nós permanecemos adorando, porque Ele é o único que pode solucionar, o único que nos deu vida e que nos traz vida, independente se ao nosso lado tem morte. E é a Ele que nós vamos adorar e continuar exaltando. Essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está
suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, 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 todavia me ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia. E nós nos alegramos, nós exaltamos. Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. E Ele nunca nos abandona. E nós temos certeza que tudo pode passar, mas as promessas do Senhor ficarão. Aleluia.
estou me recompondo aqui, porque eu estava ali meio alegre, meio chorando, né? Porque essa forma de cantar, essa é a forma de cantar, não é só uma música que às vezes a gente já conhece a música, mas é como se canta, é como o sentimento que por detrás, esses jovens, quando estão cantando, eles trazem um verdadeiro louvor a Deus, né? E é bom, muito bom estar na presença de Deus, sentir a unção de Deus. Eu escutei de uma ovelha minha hoje, dizendo assim, é bem diferente estar lá presente, sabe, louvando. Realmente eu quero dizer que isso, hoje está chovendo aqui, viu, povo? Para aqueles que não estão aqui em Carlos Chagas, que estão vendo esse culto, está chovendo hoje. E eu me lembro um tempo atrás, né, que eu estava cobrando da igreja, porque quando chovia, meus membros não apareciam. Quer dizer, resolveu ficar em casa. E pronto, está chovendo, gente. Vocês estão em casa. Não precisam vir para a igreja. Vão assistir o culto em casa, mas não é bom, né? Realmente não é bom. É bom estar com os irmãos aqui, abraçados, juntos, caminhando junto. O que eu vou dizer aqui hoje não quer dizer que eu queira me exaltar, ou mesmo exaltar ali o nome da pastora que aqui trabalha junto comigo. Mas já que eu vou falar sobre pastor de ovelha, eu quero falar uma coisa que representa para nós hoje aqui, o caminhar com as ovelhas. Eu me considero um pastor chato. Eu não sei se o pessoal ali me acha assim. Mas por que o chato? Porque eu cobro toda hora das minhas ovelhas. Entro em contato toda hora com elas. Tenho um contato diário com minhas ovelhas. E toda hora eu estou perguntando, você está bem? Não é isso? Como é que você está? Aí, aquela pessoa que está entrando pensa que eu estou no pé dela, mas na verdade eu estou no pé de todo mundo. Eu cobro isso. Basta uma ovelha deixar de vir aqui, sei lá, uns 2 ou 3 cultos aqui na nossa igreja, eu já estou lá cobrando. Porque o que aconteceu? Porque você desapareceu? Mas não desapareci não, eu só não pude ir nesses dias. Mas senti sua falta. E é interessante porque eu conheço o nome de cada um. Minha esposa também conhece o nome de cada pessoa. E eu falei sobre isso aqui no início do culto, que eu tenho que aprender a conhecer as crianças também. Mas também tem 40 crianças. São 40, agora tem que aprender o nome de todas. E cada dia mais entra mais crianças. E aparece muito mais crianças aqui. É difícil gravar todo mundo. Mas é uma necessidade do pastor conhecer suas ovelhas. E saber se elas estão bem, se elas estão mal. Aquelas que estão aí passando por dificuldade, como é o caso da irmã Sônia, que está em BH. Saber se ela está em BH, se ela já se recuperou, como é que ela está. Faz parte do pastor andar junto. É uma obrigação. Não é nada que tenha a ver com dinheiro ou com, com qualquer coisa que esteja envolvido com um trabalho que esteja exercendo em função da igreja, não. Independente de tudo isso, não, ele tem que orar, ele tem que buscar. Eu sempre digo às minhas ovelhas, olha, se por acaso você estiver precisando de socorro, pode ligar, porque eu vou te socorrer. Nós precisamos estar, pastores, né, à disposição das suas ovelhas, porque senão Deus vai nos cobrar. Eu acho incrível como eu vejo às vezes amigos em que não tem esse senso de responsabilidade, do chamado que ele teve de Deus e não da igreja. Quando ele resolveu pastorear numa igreja, ele não resolveu pastorear porque a igreja o convidou, ele resolveu pastorear porque Deus o convidou. Então ele não tem que prestar conta propriamente à igreja do que ele está fazendo, ele vai ter que prestar a Deus. E nós temos que ter muito cuidado quando temos que prestar contas a Deus sobre o que nós estamos fazendo aqui nessa terra. E esse é o mesmo sentimento que eu coloco diante das minhas ovelhas. Cuidado, não é bem a mim que você vai ter que prestar conta, você vai ter que prestar conta a Deus. Deus, Ele vai cobrar todos os nossos atos. E nós temos que estar atentos. A Bíblia fala, e é o salmista que fala, e o salmista Davi, que ele fala, o Senhor é o meu pastor, amém? Então diga comigo, o Senhor é o meu pastor. O restante do pessoal até sabe, né? Mas baixe sua cabeça onde você está agora e ore junto comigo.
afirmando: o Senhor é o meu pastor. Ó Pai Todo-Poderoso, eu sei que Tu és o nosso pastor, e sabemos que nada vai nos faltar, porque ao Teu lado, ó Pai, podemos todas as coisas. Apoiados, escorados em Ti, podemos vencer qualquer barreira, qualquer obstáculo. E sabemos que ao Teu lado nós somos vitoriosos. E sabemos que sem Ti nada podemos fazer. Queremos estar prontos para Ti, abraçados em Ti, sentindo a Tua presença, a Tua unção, podendo nos alegrar diante da Tua presença. E sabemos que a alegria que Tu nos traz, ninguém, nenhum homem, nenhuma situação pode conceder. A alegria que vem de Ti, ó Deus, é que nos sustenta, é que nos torna estarmos aqui de pé, confiantes, certos de que nós venceremos mais esta batalha, em nome de Jesus Cristo. Amém, ó Deus, amém. Eu acho que todo mundo já sabe o salmo que eu vou ler, né? 32 ou 23 que eu estava com o salmo 32 aberto aqui. O salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia mansamente as águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença de todos os meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? É interessante quando o salmista Davi, ele fala sobre o pastor. E o pastor de ovelhas naquela época era bem interessante. Eu estou falando lá do Oriente Médio, não os pastores, talvez aqui do Brasil, que eu não conheço muito bem, mas eu quero colocar dentro daquela região em que o pastor ele tinha uma dificuldade tremenda para poder cuidar das suas ovelhas. Existia uma situação, e naquela época, que era muito difícil conduzir as ovelhas para poder ali sustentá-las, porque era um lugar seco, lugar difícil para conseguir água. Então eles tinham que sair bem cedo para caminhar com as ovelhas a um lugar bem distante. E o pastor tinha que acordar muito cedo para conduzir essas ovelhas, para beber água. Passavam por lugares difíceis, lugares que poderiam, naquela condução das ovelhas, e muitas ovelhas, então as ovelhas seriam atacadas. O sol escaldante, tudo que de difícil naquela caminhada tinha para o pastor. Tanto que o pastor precisava que alguma pessoa fosse ao lado dele, para ele não estar sozinho. E era uma caminhada complicada. O salmista, quando começou a falar sobre isso, veio à minha mente que a primeira atitude de um pastor para poder cuidar das suas ovelhas é ele aprender a acordar cedo. Como é que alguém que quer ganhar a vida passa o dia dormindo, não se levanta? Quer dizer, uma pessoa que vive, sabe, dando margem à preguiça, margem a, na verdade, a desconfiança ou mesmo desespero, sabe o que ela faz? Ela fica presa à cama. É uma pessoa desanimada, é uma pessoa que não tem coragem para nada. E sabe o que vai acontecer com um pastor que age assim? Ele vai perder as ovelhas, porque ele não vai levantar para cuidar das ovelhas. As ovelhas vão acabar passando fome, vai ter sede, vai acabar morrendo. Mas isso acontece também com as ovelhas. Imagina ele tentando acordar as ovelhas, levantar as ovelhas, e as ovelhas sem querer ir, sem querer se levantar. Nós começamos nossas orações aqui na nossa igreja
às 6 horas da manhã. Depois tinha oração de 9 horas. Depois a oração de meio-dia. Depois a oração de 3 horas da tarde. Depois vem a oração de 18 horas. Depois vem a oração das 9 horas da noite, que é 21 horas. Depois vem a oração de meia-noite, que às vezes o povo passa o dia todo orando. E sabe por recomendações de quem? Desse homem que está aqui, daquela mulher pastora. Porque nós temos que estar em plena vigilância na caminhada que nós estamos tendo agora, que é uma caminhada difícil. E sabemos que estamos passando por lugares e por situações complicadas que nós não sabemos. Quem sabe o que é que vai acontecer amanhã? Ninguém. Então nós temos que vigiar todo momento nessa caminhada. Nós estamos seguindo os passos daqui, do Mestre, que manda estarmos alerta, vigilantes na caminhada. Com certeza Davi, quando olhou para o pastor daquela época, foi essa visão que ele teve. Então veja só, a primeira palavra: o Senhor é o meu pastor e sei que nada vai me faltar. Numa caminhada difícil isso também se acontece. Enfrentar o deserto é difícil. Enfrentar a escassez. Essa semana nós louvamos a Deus, porque nós estávamos precisando, né, Zenaide? A glória a Deus, as pessoas que eu precisava estar aqui hoje, né? Então, precisava de cesta básica, né? A gente sempre precisa, né, Zenaide? Mas precisava de cesta básica aqui. Chegou quantas cestas básicas, Zenaide? De uma vez só, no sábado? 5 cestas básicas. Já estava apontando aqui 5. Deus mandou de imediato, sabe? É interessante que um homem apareceu na minha casa. É um homem que sempre vende folhas lá em casa para a Linda. E esse homem é uma pessoa bem idosa. E eu disse assim: essa pessoa idosa deveria estar em casa, porque é um risco estar indo de casa em casa vender ali as folhas dele, né? A Linda aproveitou agora nessa semana, quando ele apareceu com uma caixa de folhas. Ela disse: deixa tudo aqui em casa. Aí encheu de folhas, já tinha folhas em casa, ainda tem mais folhas em casa para a gente comer, né? Aí eu fiquei olhando para aquele homem: Linda, não seria bom a gente entregar uma cesta para aquele homem? Aí ela disse assim: faz o seguinte, você aproveita, você paga ele. Era para ela ter pago, viu, gente? Mas acabou mandando eu pagar. Então, aproveita, paga o homem e leva a cesta. Diz assim: para você não é fácil, não, né, Linda? Aí eu resolvi vir para cá. E logo quando cheguei aqui, eu vi Deus enviando 6 cestas. Foi só colocar no coração de ajudar aquele homem. Deus acrescentou mais 5, além daquela que eu vou levar para ele. Entendeu a coisa? Quando o pastor resolve guiar as ovelhas, sabe o que Deus faz? Ele diz assim: pode deixar que eu ajudo. Eu vou mandar um mantimento. Eu vou mandar as condições para você ajudar cada uma delas. E não vou deixar que falte nada para elas. É interessante que esse homem não é daqui da igreja. Mas Deus não vai deixar nem faltar nem para os de fora, né, Zenaide? As ovelhas, elas não podem, de forma alguma, na caminhada do pastor, andar separadas do pastor. Elas têm que andar junto com o pastor, porque senão elas acabam ficando tristes. É incrível. Fala-se sobre as ovelhas daquela época, e eu acredito que quem trata de ovelha sabe disso, que se você não estiver perto das ovelhas, elas ficam tristes. É incrível, elas se entristecem. Nós não podemos deixar de forma alguma que a igreja ou as ovelhas venham se entristecer. Se entristecer significa, na verdade, ali que o pastor se afastou dela. Só que nós estamos falando de um Deus que Ele prometeu, um Deus que prometeu nunca se afastar de nós.
Nós estamos falando de um Deus que é o nosso pastor, que Ele prometeu que estaria sempre ao nosso lado. E porque Ele prometeu estar sempre ao nosso lado, para que eu não venha o quê? Me entristecer. Por isso que Ele está falando sobre o pastor. O pastor é aquele que vai perto da ovelha, para que a ovelha não se entristeça. Então, se você está triste hoje, a única coisa que representa a tua tristeza é que você se separou do pastor. Não foi o pastor que se separou de você. Porque o nosso Deus, Ele não se separa. O pastor de Janildo pode fazer isso. A pastora Linda pode fazer isso. Mas o nosso pastor que está no céu, Ele não se afasta. Mas a ovelha se afasta. E eu me lembro de uma situação que eu li, ou mesmo que eu vi no documentário, e que uma ovelha, ela saiu no meio das outras ovelhas, é chamado ovelha desgarrada. Saiu e ela muito desobediente, e ela ficou desobediente. E de certa vez, quando na verdade ela ia para um lugar, então o que aconteceu? O pastor pegou o cajado dele e deu uma cacetada na ovelha, e machucou a ovelha. Machucou a ovelha. E quando ele machucou a ovelha com a pata quebrada. E ele resolveu emendar a pata da ovelha, para que caminhasse ao lado dele. Aí, olha, qualquer um que olhasse aquela situação dizia assim: que violência é essa com a ovelha? O pastor sabe que a ovelha separada do rebanho, ela está sujeita a morrer. É melhor uma pata quebrada do que ser tragada, sabe, por um escorpião, por uma cobra, por um lobo. E às vezes é melhor uma pata quebrada. Se tua pata estiver quebrada, ou tua perna, ou teu braço, por desobediência, por afastamento da casa, do povo de Deus, é o mínimo que Deus te pede, sabe, para que você não venha perder tua vida. É muito sério hoje o que Deus exige de cada um de nós. Às vezes Ele permite que você venha perder alguma coisa, para que você possa aprender a não se separar, não ficar afastado do Deus Todo-Poderoso e também da sua igreja. Eu prefiro com certeza perder a pata, ou perder a perna, ou perder qualquer coisa até que me afastar do meu Deus. E é isso que Deus na verdade coloca diante de nós, diante dessa declaração dele. Quando ele fala mesmo assim, ó: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele está dizendo, não é que não vai faltar nada para você. A realidade da interpretação, sabe, desse hebraico para a língua de hoje, é que o Senhor é meu pastor e de forma alguma eu vou sentir falta de nada ao lado dele. Aí eu vou dar um exemplo em cima disso para você também. Jesus Cristo, ele foi para o deserto, não foi? Amém? Passou quantos dias, quantas noites no deserto? 40 dias, 40 noites. 39 dias ele não sentiu fome. Quando chegou no 40º dia, ele sentiu o quê? Fome. Você ficaria 39 dias sem sentir fome? Então quem foi que sustentou Jesus por todos esses dias? A presença de Deus. A presença de Deus é suficiente para, sabe, saciar a nossa sede, a nossa fome, as nossas necessidades. Nós precisamos acreditar que a presença de Deus é que nos leva a caminhar a cada dia, nos fortalecer a cada dia. Não é a presença desse homem aqui limitado, nem daquela mulher pastora limitada, mas o fato de nós sermos guiados, eu pastor, aquela pastora, pela presença de Deus, para poder te conduzir ao aprisco santo. Deus espera isso de nós, que possamos ser conduzidos diante da presença dele. Nunca se afastar. Nunca devo se afastar. Diga, nada me faltará, porque eu tenho um Deus que está ao meu lado. Aí você pode dizer que realmente nada vai te faltar, porque Deus está do meu lado. Deus está. Eu já tive muitas provas aqui nesse ministério, de até mesmo duvidar se aquilo iria acontecer ou não. Muitas provas. Todas elas, Deus me provou
que eu estava errado. E eu louvo a Deus por Deus me provar que eu estava completamente errado. E tem gente que ainda duvida da manifestação, da providência, dos milagres de Deus. O que aconteceu hoje mesmo na nossa igreja foi um clima de festa. Você que não viu, dentro do grupo, que nós temos um grupo de contatos aqui da nossa igreja, foi uma verdadeira festa. Sabe por quê? Porque as pessoas dizem assim, não, porque a igreja está comemorando porque entrou no YouTube. Não é bem isso. Você precisa entender que não é essa a realidade que nós estamos comemorando. Nós comemoramos porque a igreja despertou. A igreja acordou. Nós precisamos evangelizar o mundo. E nós já evangelizamos, sabe, durante 2 semanas. Não foi isso, João Vitor? 2 semanas. Estou pegando o João Vitor, que ele que sabe das coisas aqui, da parte técnica. Então, veja só, 2 semanas nós pregamos o evangelho para 1.000 pessoas. Nós fomos aquelas pessoas que disseram, a igreja está na televisão, a igreja está no YouTube, a igreja está funcionando, está pregando o evangelho, nos ajuda. Nós fizemos isso para 1.000 pessoas em 2 semanas. Pode dizer que uma semana foi 500 pessoas, e mais outra pessoa não é mais 500 pessoas. Aonde que nós já fizemos isso aqui dentro da igreja? Quantos amigos nós dissemos assim, nossa igreja está viva, nossa igreja está atuante? Quantas pessoas nós fizemos? Nós estamos vindo para aqui para a igreja, assistindo o culto e simplesmente indo para casa. Mas nunca incomodamos nossos amigos para dizer que Deus ainda continua falando nos dias de hoje. Nunca incomodamos. Por isso que eu estou dizendo, um milagre maior não é alcançar 1.000 pessoas. Um milagre maior porque a igreja despertou. E gente começou a comemorar e dizer glória a Deus, aleluia. Porque estamos evangelizando muitas pessoas. E Deus espera da sua igreja isso, que desperte. Enquanto muitos estão preocupados em ter que voltar para a igreja, não estão preocupados com aqueles que estão se perdendo aí fora, que nós não podemos, nem temos condições de alcançar. Sabe quem foi que entrou em contato comigo essa semana? Uma pessoa dizendo assim, minha amiga tentou se matar. Foi isso que ela falou. E sabe como foi que ela conseguiu, na verdade, ali o socorro? Através dos nossos cultos. Ela conseguiu socorro e ela desistiu de se matar. Porque nós alcançamos a casa dela e nós restauramos aquela pessoa. Eu não tinha condições de ir lá do outro estado ajudar essa menina, mas nós fizemos daqui. E se você entrar em contato com teus amigos, você vai perceber que nós vamos ter condições de alcançar essas pessoas que estão sendo maltratadas, que estão sendo destruídas, porque não tem um pastor. Não tem de forma alguma onde se abraçar. Não tem amigos. Não tem de forma alguma, sabe, ninguém que possa chegar perto dela. Mas nós podemos alcançar essas vidas. Essas vidas precisam ser salvas pelas obras de engano que tem tido nos dias de hoje. É muita gente, na verdade, falando coisas horríveis nos dias de hoje, xingando. E nada de palavras de confiança, palavras de fé tem acontecido. Todos, na verdade, dizendo que nada vai prestar, todo mundo vai morrer, que vai acontecer coisas horríveis, e ninguém confia numa grande providência divina, e não consegue ver o que é que Deus quer fazer em meio a toda essa pandemia, não consegue ver. Mas eu quero dizer que Deus está fazendo aqui, tá bem? Aqui nesse lugar, Deus está fazendo. Eu creio que na semana passada e essa semana, eu posso dizer por ontem, que saí daqui quase, eu cheguei aqui pela manhã. Almocei aqui porque uma menina trouxe um almoço para mim aqui na igreja. E eu vim sair daqui 9 horas da noite. Uma parte porque eu estava fazendo uma prova. Depois daquela prova, sabe o que aconteceu, gente? Fiquei atendendo uma pessoa atrás da outra. E elas nem sabiam que eu estava aqui. E sabe por que elas vieram aqui? Porque tinham sido tocados pelas palavras desses cultos. Então Deus, quando Ele quer fazer o milagre, Ele não encontra barreiras. Não tem barreiras para o milagre de Deus. Mas nós temos que acreditar que Deus está operando. Teve uma pessoa que chegou para mim e disse, pastor, a igreja está fechada, né? Nós dizemos, o templo, né, meu filho? Porque a igreja não. O templo está fechado, a igreja não. A igreja funciona. O povo de Deus continua junto. E mais junto do que nunca. E alerta às ordens de Deus.
ao chamado de Deus. As igrejas hoje, muitas delas, estão desanimadas. E eu digo por que do desânimo? Porque se afastaram do pastor. Não é porque as portas do templo estão fechadas, mas porque se afastaram do pastor. O desânimo é isso. E nós temos que ver que ele fala, o salmista: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria a mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. João Vitor vai colocar a ideia de um cajado aqui para você, tá bem? Para você ter uma representação de um verdadeiro cajado. O cajado, ele é exatamente aqui um instrumento até hoje, né, usado por um pastor. E quando o pastor ele usa esse cajado para várias funções. Ele pega o cajado e ele vai guiando as ovelhas com esse cajado. É para guiar as ovelhas, para orientar as ovelhas no caminho da alimentação e para de volta para a sua casa. Então o cajado serve para isso. É maravilhoso quando as ovelhas são guiadas pelo pastor. O cajado também serve para o outro lado do cajado, aquela parte que tem ali o círculo. Eu acho que vocês estão vendo agora. Tem um círculozinho. Então esse cajado também serve para agarrar a ovelha quando ela cai em algum lugar. Quando ela cai em algum lugar, ele pega o cajado e tira aquela ovelha dali, daquele lugar. E conduz a ovelha novamente para perto das outras. Quando a ovelha cai, ela fica com medo. E ela imagina que ninguém vai tirar ela lá de dentro. Aí vem o pastor e diz assim: vem para perto de mim, minha ovelha. E vai para perto das outras ovelhas que você estará segura. O que é que eu quero dizer com isso? O medo pode te levar a isso, a cair, a ser destruído. Mas creia que Deus, Ele é o bom pastor. E Ele estará pronto a tirar você de qualquer lugar que você esteja caído aí, ó. Talvez você esteja de uma forma que não é assim: eu não estou conseguindo me levantar. Mas nosso Deus, Ele tem ainda o cajado, que pode ir lá te alcançar e tirar você dali da lama, tirar você daquele buraco, daquela situação, sabendo que você não pode ficar lá. Você precisa sair de lá. Então hoje, o homem está tomado diante dessa pandemia pelo medo. O medo é tudo hoje. Não é aquela coisa: quando é que vai terminar isso? Eu escuto isso direto. Quando é que vai? É o medo. Aí vem o medo. Aí vem o medo também se por acaso uma pessoa da tua família pegar, ou se você mesmo pegar a doença. Vem o medo se na verdade ali talvez de ficar com fome. Hoje muita gente está com medo hoje de faltar, porque tudo parou. É o medo de tudo lá. E o medo é o quê? É o desconhecido. Eu não sei o que é que vai acontecer amanhã. Eu não sei. Sabe aquele que está apegado ao pastor? Ele não tem medo. Sabe por que ele não tem medo? Porque ele disse: o meu amanhã pertence a Deus. O meu amanhã pertence ao meu Deus. Se hoje eu estou aqui, é porque Deus até aqui tem me sustentado. E eu vou continuar aqui ao lado do meu Deus, porque ao lado dele eu estarei seguro. Eu não confio de forma alguma em qualquer planejamento vindo de governo, ou de qualquer pessoa, ou de prefeitura, ou de qualquer outra pessoa. Eu confio num planejamento de Deus sobre minha vida. E cada dia que eu me entregar completamente a Deus, eu vou ver os milagres acontecerem. E mesmo em meio ao deserto, eu vou confiar que se eu estiver caindo em algum lugar, estiver sofrendo, o cajado vai me alcançar e vai me tirar de lá de dentro. Deus vai me salvar. Mesmo que eu estiver errado, mesmo que eu estiver desviado do caminho das ovelhas, mesmo que eu estiver fraco, mas Deus vai me alcançar e vai me tirar daquele buraco e vai me levantar e vai me dar uma nova oportunidade, porque o nosso Deus, Ele é assim. Ele não pergunta ali a você: você quer vir ou não? Não, Ele, o verdadeiro pastor, Ele não fica perguntando se você quer vir, se você não quer vir. Eu não falei isso aqui sobre a representação do pastor. Eu falei que o pastor, ele vai lá e tira a ovelha.
Eu estou falando de um pastor que vai lá e tira a ovelha. Eu não estou falando de um pastor que fica perguntando se a ovelha vai sair lá de dentro, se ela pode sair sozinha. Eu estou falando de um pastor que vai lá e tira a ovelha da situação que ele está e dá uma nova oportunidade. Esse é o verdadeiro pastor. E o nosso Deus é capaz de tirar o homem de qualquer situação. E não mede esforços para ajudar as suas ovelhas. Eu sei que eu estou bem longe de ser um pastor igual a esse Deus, mas estou pronto a obedecer a sua ordem e as suas determinações. Que Deus esteja pronto a nos dar oportunidades de ter grandes experiências com Ele. Se você não conhece esse Deus que nós conhecemos, está na hora de conhecer. Um pastor que vai te dar toda a segurança que você precisa nesses dias. Fique de pé nesse momento. Ó Pai Todo-Poderoso, eu creio que nós estamos passando por situações complicadas nos dias de hoje. Sabemos que o homem está perdido, sem saber o que fazer, talvez até mesmo desistindo de viver. Mas sabemos que Tu estás pronto a tirar, levantar os abatidos, socorrer aqueles que estão desesperados e livrá-los dessa situação que está. Vai ao alcance dessas vidas, ó Pai, que nessa noite estão precisando de Ti, que precisam, Senhor Deus, de Ti nessa noite, ó Pai. Tira elas, ó Senhor Deus, dessas dores, desse sofrimento. Sara as feridas nessa noite. Aqueles que nesse momento agora estão chorando, estão sofrendo, que estão precisando de uma palavra de conforto. Livra essas vidas, ó Pai. Cura nesse momento. Não deixa de forma alguma que essas pessoas venham desistir da sua vida. Que qualquer palavra de suicídio, qualquer palavra de dor nesse momento, sejam canceladas do seu coração. Que elas possam agora confiar que o Deus, o nosso pastor, nada vai deixar nos faltar. Estará pronto a nos dar tudo o que precisamos para nos levantar e andar ao lado dele. Usa do Teu poder nessa noite, ó Pai. E sara as feridas, cura nesse momento e alcança essas vidas, em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Eu quero me alegrar com Deus aqui dentro da tua vida. Certo que Deus trará também para você a vitória, assim como tem dado aqui a essa igreja. Deus abençoe vocês. Sopra forte, as águas não podem me afogar. O vento sopra forte, em suas mãos vou segurar. Eu não me guio pelo que vejo, eu só me sigo pelo que creio. Eu não olho as circunstâncias, eu vejo Seu amor. A alegria do Senhor é a nossa força. 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 Sopra forte, as águas não podem afogar. O vento sopra forte, e em tuas mãos vou segurar. Eu não me guio pelo que
mas eu me sigo pelo que creio. Eu não olho as circunstâncias, eu vejo seu amor. A alegria do Senhor é a nossa força. 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 Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. A alegria do Senhor é a nossa força. 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 Glória a Deus.